Hoje nós iremos estudar a história de um homem que, desde muito jovem, ele já começou a escrever sua história na história mesmo. Esse homem, ele conseguiu se tornar um dos personagens bíblicos mais conhecido no meio da cristandade. Esse homem foi Daniel. E ele conseguiu atingir esse alvo pela sua fidelidade. E a fidelidade de Daniel deve-se a algo em especial. Daniel nasceu em um período em que o povo de Israel, o povo de Judá, melhor dizendo, estava passando por um reavivamento. Ele nasceu num período em que o rei era Josias. Josias foi um dos poucos reis bons que reinou em Israel depois de 722, com a destruição do reino do norte. E 2 Reis capítulo 22 diz que nunca mais se levantaria rei como Josias sobre o reino de Judá. Josias reinou do ano 640 ao ano 609. E no ano 622 foi achado o livro da lei. Josias já estava operando grandes reformas no meio do reino de Judá. E quando foi encontrado esse livro, o livro da lei, pelo sacerdote Ilquias, história relatada em 2 Crônicas, capítulo 32, maior reavivamento e reforma aconteceu. Porque o reavivamento já estava acontecendo, já desde o início do reinado de Josias, quando ele começou a reinar com 8 anos, no ano 640. Só que a reforma ainda não estava sendo operada na sua plenitude. Então, no ano 622, quando o livro da lei foi achado pelo sacerdote Ilquias, começou a se operar também em Judá reformas. E 2 anos depois, no ano 620, nasce Daniel. E ele nascendo nesse período de reforma, ele se preparou, ele foi melhor preparado pela sua família, pelos seus pais, para desempenhar o papel que ele deveria desempenhar no futuro próximo, porque ele foi muito jovem para a Babilônia. E aqui nós podemos tirar uma lição muito grande, que não pode ser deixada a passar por alto, que tem a ver com os pequeninos, as crianças, que a educação que vai ter, a educação, quando a criança ainda é bem pequena, um bebê, que vai determinar o futuro dessa criança. Quando a mãe de Sansão recebeu na sua casa o anjo, ela ainda não estava nem grávida ainda. Mas mesmo assim, o anjo já começou a instruí-la acerca de cuidados que ela deveria ter durante a sua gravidez. E a palavra de Deus nos diz assim que uma criança ela pode sofrer influências para o bem ou para o mal ainda no ventre da mãe. Então, realmente, nós devemos ter muito cuidado, principalmente aqueles que já são pais ou aqueles que pretendem ser pais. Que o sucesso da criança e de um adulto depende da educação que você vai dar, se possível, nos períodos de gestação ainda. E Daniel, então, nasceu inserido nesse contexto aí, de reavivamento e reforma. E com 15 anos, ele foi levado para a Babilônia. Foi na primeira invasão que Nabucodonosor fez a Jerusalém. Ele ainda era um jovem, praticamente uma criança, e ele foi levado então para essa nação pagã para cumprir os propósitos de Deus, do Deus vivo para a sua época. Ele estava aí com uma responsabilidade muito grande realmente nas suas mãos. E assim que ele chegou em Babilônia, no primeiro instante que ele chegou, ele já passou por uma grande prova. E a vitória nessa prova iria determinar o seu futuro e o seu sucesso nesse reino. Vamos ver essa grande prova no capítulo 1 do livro de Daniel. Aqui ele tinha chegado, acabado de chegar. Daniel ele era um jovem da linhagem principesca de Judá. Ele era um jovem, a sua família era uma família de renome dentro do povo. Vamos para o nosso primeiro texto então dessa noite. Daniel capítulo 1. Capítulo 1, verso 8. Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei,
nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse não se contaminar. Esse rapazinho de 15 anos, ousado, ele chegou lá desobedecendo já a ordem do rei, de certa forma, porque essa porção, essa comida, era determinada pelo rei. E ele pediu então que fosse concedido a ele outro alimento. E ele sabia que se ele condescendesse já nessa primeira prova, ele deixaria o caminho aberto para Satanás poder trabalhar. Porque o difícil é cometermos o primeiro erro. No caso de quem está se afogando, eles falam que o difícil é tomar o primeiro gole, porque o resto depois é mais fácil. Então ele deveria aqui se manter firme e resoluto diante dessa prova. E tem um motivo especial. O livro Profetas e Reis nos dá aqui um respaldo sobre um motivo especial que ele não quis se contaminar, especialmente com os vinhos. A carne, elas não atingiam o que exigia os costumes levíticos, quanto a preparar a carne, extrair todo o sangue. E sem contar que eram carnes imoladas a livros e tudo mais. Mas sobre o vinho, o Patriarca e Profeta nos dá um comentário bem interessante. Por que se recusou Daniel a comer a requentada mesa do rei? Por que rejeitou o uso do vinho como bebida quando este era, por ordem do rei, colocado diante dele? Ele sabia que, mediante o costume, o vinho lhe tornaria algo agradável e preferível à água. Ele sabia que se ele, nessa primeira prova, ele tomasse desse vinho, ele iria se acostumar. E não só isso, ele iria preferir, talvez no futuro, o vinho do que a água. Eu me lembro, isso aqui é bem verdade mesmo, eu me lembro que eu nunca tinha botado bebida alcoólica na minha boca. Eu achava a bebida algo repugnante. Porém, eu era uma pessoa muito tímida. E algum amigo meu me chamava para ir a uma festa, eu chegava lá, a única coisa que eu conseguia fazer era no relógio. Eu era uma pessoa tão tímida que eu adquiria um caguete, e quando eu estava no meio das pessoas, eu ficava assim, olhava no relógio de 10 em 10 segundos. Eu era realmente muito tímido, então quando as pessoas vinham falar comigo, eu faltava um pouco sair correndo. Uma jovem, então, eu entrava realmente em desespero. E um amigo meu pegou e falou assim, toma isso aqui que você vai se sentir melhor. E era martinhate, dreia misturada com vodka, alguma coisa assim, e era horrível. Eu tomei, aí eu tomei um tanto assim e vomitei, passei uma vergonha danada. Que eu tinha tanto nojo de bebida que eu não conseguia ingerir a bebida. Mas ele falou, tenta aí que você vai conseguir. Eu tentei beber novamente, eu estava fora da igreja nessa época. Eu tentei beber novamente e não consegui. Aí eu peguei para me dar um copo. Peguei um copo de vidro, fui atrás do estabelecimento onde estava acontecendo a festa. Eu falei, eu vou ter que fazer esse negócio ficar lá dentro. Aí eu bebia um pouquinho, segurava o nariz e trancava a boca, segurava bem forte para ver se a bebida permanecia dentro de mim. E assim eu consegui. Alguns goles ficaram realmente, não saiu tudo. E por eu ser muito frágil para a bebida, foi o suficiente para mim falar bastante aquele dia. E como eu gostei daquilo. E na próxima festa que eu fui, de novo. Aí eu fui lá atrás de novo, fiz a mesma coisa. Só que com o passar do tempo, não houve mais necessidade de eu ir atrás de algum lugar para forçar. Não houve necessidade de eu me esconder com medo de vomitar perto das pessoas. Eu acabei até apreciando a bebida. Simplesmente porque ela me dava momentos de alegria. E eu passei a gostar mais de água do que de refrigerante. Então realmente Daniel foi um homem muito prudente. Agora, nós devemos nos perguntar uma coisa. O porquê que Daniel foi tão resoluto em tomar essa decisão de não se contaminar com nada que vinha dessa corte pagã? E o livro Parábolas de Jesus também nos dá um comentário aqui interessante. Em meio de uma nação idólatra, Daniel devia representar o caráter de Deus. Está aí o porquê de Daniel ter se mantido tão fiel. Mesmo na primeira prova, que foi a alimentação. Eva foi tentada na alimentação, Jesus foi tentado na primeira instância na alimentação, e creio que não é diferente conosco. Geralmente a alimentação é um dos pontos altos que Satanás trabalha. E Daniel não poderia, então, ter, de certa forma, cedido com esse pecado, porque ele estava ali para representar o caráter de Deus vivo. E na mesma página do mesmo livro segue dizendo que ele
só conseguiu isso devido à fidelidade nas pequenas coisas. E isso aqui para nós é uma prova muito grande de que nós não precisamos nos submeter à vontade do homem para sermos reconhecidos diante de Deus. Daniel não se preocupou se o seu nome iria ser denegrido, ou se ele não teria destaque nas cortes de Babilônia, se ele não se submetesse à vontade de Nabucodonosor. Mas o resultado dele se submeter a Deus foi o reconhecimento diante dos homens. Então o que nós devemos ter sempre em mente, se nós tivermos o desejo de sermos reconhecidos, é melhor deixar que Deus faça isso por nós, porque aí não correremos risco. Não correremos risco de termos surpresas desagradáveis em nossa vida. E Daniel realmente ele foi um jovem promissor. Ele ficou durante 3 anos aprendendo os costumes e a cultura caldeia. E ao término desses 3 anos ele foi achado juntamente com os seus 3 amigos, que foram levados cativos junto com ele. Foram achados 10 vezes mais doutos do que todos os outros jovens de Babilônia. E não só de Babilônia, mas também de judeus que haviam sido levados cativos também, neste mesmo ano, no ano 605. E passaram-se cerca de 3 anos, e Daniel teve a oportunidade de mostrar diante não só dos deuses pagãos, mas diante do rei, o poder do Deus o qual ele servia. No capítulo 2 de Daniel nós temos relatado a história. Os irmãos conhecem muito bem, tenho certeza. Temos a história do sonho de Nabucodonosor. Nabucodonosor teve um sonho, o qual nem ele mesmo se lembrava, mas ele sabia que era algo importante. Porém, ele não se lembrava o que era. E realmente é algo importante, porque essa profecia, ela teve início no ano 606, e esta é a profecia mais longa que temos na Bíblia. O seu cumprimento será após a descida da Nova Jerusalém, após o milênio no céu. É uma profecia bem longa. E Nabucodonosor então convocou todos os seus magos e astrólogos e fez esse pedido, de certa forma absurdo. Ele pediu que os magos revelassem a ele o sonho. E os magos, claro, falaram: é muito simples, é só você falar o sonho que a gente vai revelar. Ele falou: pois então, eu não me lembro do sonho. Mas já que vocês poderiam revelá-lo, a mim vocês não poderão também ter a oportunidade de descobrir qual é. E é claro que os magos acharam que era uma loucura. Como que eles poderiam saber o sonho que nem mesmo o rei que havia sonhado se lembrara? E o rei ficou indignado, de certa forma, e falou: se eles não revelassem a ele o sonho, eles seriam todos mortos. E é óbvio, eles não revelaram. E começou então a matança de todos esses magos. O rei promulgou um decreto, o qual deveria ser morto todos os magos de Babilônia. E Daniel e seus amigos faziam parte desse grupo de magos. E Daniel então foi avisado de que ele seria levado diante do rei e seria morto juntamente com seus amigos e com todas as outras pessoas. Daniel então pede a Aspenaz, a pessoa que estava responsável para poder botar em prática, dar andamento a esse plano, que lhes desse apenas uma noite, e que no decurso dessa noite ele iria clamar ao Senhor, e o Senhor iria dar a revelação desse sonho. Daniel chegou em casa e fez saber a seus companheiros, que estavam na mesma situação, o que havia ocorrido, e eles durante aquela noite clamaram ao Senhor. E Deus foi fiel. Deus recompensa a fidelidade do ser humano, sendo fiel ao ser humano. E ele foi fiel a Daniel. Daniel agora com 18 anos. Deus revelou a ele o sonho. E ele foi então até Aspenaz. E qual então deveria ser a primeira atitude de Daniel? A primeira atitude deveria ser pedir pelo menos pela sua vida. Olha, Deus me revelou o sonho, então poupe a minha vida em primeiro lugar, poupe a vida dos meus amigos, não nos matem, permita-nos viver. Mas essa não foi a atitude de Daniel. Daniel aqui teve a oportunidade de interceder pela vida de outras pessoas. Igual muitas vezes nós temos a oportunidade de interceder pela vida de outras pessoas. Às vezes nós vemos um irmão ali falando mal do outro irmão, e eu sei que o que aquele irmãozinho
está falando é mentira, mas muitas das vezes eu prefiro deixar com que a imagem da outra pessoa seja denegrida do que intervir. E realmente isso não é uma coisa muito boa, principalmente no meio cristão, principalmente no meio do povo de Deus. Nós devemos, acima de tudo, ter hombridade para com o nosso irmão. E nós devemos ter sempre em mente que se existe uma coisa que é destrutiva, é quando uma pessoa começa a denegrir o caráter de outra pessoa. Por exemplo, uma vez eu fiquei com raiva de uma pessoa, entre aspas, depois eu vi que realmente era o inverso. Porque uma pessoa começou a falar para mim tanto de um determinado irmão, que eu falei, eu não conhecia o outro irmão, eu falei, poxa, aquele irmão é terrível mesmo. E quase nem falava com o irmãozinho mais. Depois, um dia eu puxei assunto com o irmãozinho e ver que na verdade o errado da história era o outro, né? Então, realmente, se nós temos a oportunidade de reivindicar o caráter do irmão, do amigo, assim deve fazer. Porque olha bem qual foi a atitude de Daniel, capítulo 2, verso 24. A parte final do verso 24. Não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e declararei ao rei a interpretação. Essa foi a atitude de Daniel. Daniel, ele intercedeu por aqueles que nem mesmo gostavam dele. Essas pessoas tinham certa inveja dele. Mas a sua primeira atitude não foi nem pedir pela sua própria vida, mas foi pedir pela vida de outras pessoas. E isso deve ser uma lição muito grande para nós também. É claro que nós devemos nos preocupar com a nossa vida particular, com a vida da nossa família, a vida dos nossos amigos. Mas nós, como grupo, devemos nos preocupar também com o bom andamento e o bom desenvolvimento do grupo. É para isso que somos chamados. Não somente ser luz para o mundo e para os gentios, mas ser um apoio para os nossos amigos também. E isso aqui Daniel nos deixa bem claro. E no livro Profetas e Reis, na página 542, nos diz que Daniel está diante do mundo hoje como um digno exemplo do destemor e da fidelidade cristã. Um exemplo a ser seguido. Por isso que, ao lermos a história desses homens, não devemos deixar passar em alto nenhuma lição sequer. Porque ele deve ser para nós exemplos. Assim como Cristo é o nosso exemplo e nosso modelo. Devemos ter sempre isso em mente. Porém, Daniel, ele teve oportunidades de demonstrar de forma mais viva ainda a sua fé. Durante o reinado de Babilônia, de certa forma, ele teve muitos privilégios desse acontecimento em diante. Mas no ano 539, com a queda de Babilônia, um novo império agora começa a reinar, Medo-Pérsia. De certa forma, o quadro muda. Embora Daniel tivesse boa fama, e o rei agora de Babilônia, e também rei de Medo-Pérsia, Dário, sabia disso e reconhecia isso, foi orquestrado planos para retirar a vida de Daniel. E esses planos nós vemos aqui no capítulo 6. No capítulo 6, o livro de Daniel não está em ordem cronológica. Na verdade, o capítulo 6 deveria ser o capítulo 10, porque a queda de Babilônia foi no capítulo 5. E o primeiro ano de Dário no capítulo 9, né? E aqui nós vemos então o caráter desse homem. Daniel já era um homem idoso, estava com cerca de 80 anos. E Deus ainda assim utilizou esse homem, esse ancião, para poder demonstrar que é possível ainda nesse mundo ser uma testemunha fiel diante de Deus e diante dos homens. Daniel capítulo 6, no verso 3 em diante. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente. Dário constituiu sobre o reino da Babilônia 120 príncipes.
E sobre esses 120 príncipes, ele colocou 3 presidentes, 3 dirigentes. E um desses 3 era Daniel. E o resultado disso foi porque Daniel tinha um espírito excelente. Eu creio que deve ser a ambição de todos aqui ter um espírito excelente. Porque se nós tivermos um espírito excelente diante dos homens, com certeza nós seremos muito bem vistos diante de Deus. Continuemos a leitura. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o seu reino. Ele queria botar Daniel não somente sobre governar esses 3 reis, mas queria colocar como o primeiro no reinado de Babilônia. Verso 4. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Verso 5. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião nenhuma contra este Daniel. Só até aqui. Eu gostaria de perguntar aos irmãos: será se hoje as nossas vidas fossem ser analisadas, será que estaríamos como Daniel? Será que as pessoas iriam olhar e dizer: realmente nada acharemos contra este homem, ou contra esta mulher, ou contra este povo? Isso deve ser uma realidade na nossa vida, porque muito perto está o dia em que eles procurarão algo em nossas vidas. Muito perto mesmo. E se encontrarem algo de errado, por menor que seja, possivelmente teremos consequências. Devemos estar realmente como Daniel, então. As pessoas não deverão achar nada em nossa vida de que nos acusar. E assim estaremos habilitados para fazer como ele fez, representar bem o caráter de Deus. E eles realmente não acharam nada, porém eles arquitetaram todo um plano para forjar falsos acontecimentos. No caso aqui, eles tentaram forjar alguns atitudes que circundavam o trabalho de Daniel, porém também não deu certo. Então eles tiveram que arquitetar um plano para que Daniel viesse a cair nesse plano então. E o plano era o seguinte: eles começaram a lisonjear a Dário, né, segundo o Espírito de Profecia, e Dário então se encheu de si. E eles pegaram e falaram para Dário: olha, Dário, vamos fazer um decreto, e nesse decreto vamos estipular que somente você é digno de adoração. E assim foi feito. E esse decreto então foi promulgado, porém Daniel adorava a outra pessoa, não adorava Dário, mas adorava a outra pessoa, que era Deus. E os reis, esses outros governantes então, foram até o rei e falaram que havia um entre os judeus que estavam quebrando esse decreto. E eles deixaram bem claro para esse rei que a lei dos Medo-Persas não pode ser revogada. Então, quando o rei se deu conta de toda a situação que havia sido armada contra Daniel, ele não poderia revogar a sua lei mais, porque a lei dos Medo-Persas não pode ser revogada. Conta-se a história de um rei que promulgou um decreto, o qual todos deveriam observar em determinado dia, e qualquer pessoa que transgredisse aquele dia deveria ter os seus olhos arrancados. E ele teve uma surpresa, porque o seu filho transgrediu essa lei. E a lei do Medo-Persa deveria ser cumprida. Então, ao invés do filho sofrer as consequências, o rei Medo-Persa pediu que os seus olhos fossem removidos, ao invés dos olhos do seu filho. E a gente pode ver isso também nos decretos que foram dados. No ano 536 foi dado um decreto para liberar o povo de Israel, para retornarem para Judá, para Jerusalém. E no ano 522, Esmés, o rei que subiu ao trono Medo-Persa, impediu a construção do templo e revogou esse decreto. No ano 520,
Zacarias, Ageu e alguns outros foram até Dário e falaram que no ano 539 havia sido dado um decreto pelo rei Ciro. Dário então foi até Babilônia, procurou na casa do tesouro e achou esse decreto. E em Esdras capítulo 6 nós temos relatado a história. Esdras então Dário então pega, novamente revalida esse decreto, porque um decreto pelopersa não pode ser anulado. O mesmo aconteceu em 457 com o Monte de Artaxerxes. O decreto foi novamente revalidado. Então o rei tem que tomar a dura decisão. Embora ele tivesse um carinho muito especial por Daniel, ele teve que tomar a dura decisão de condenar esse homem à morte. Nós vemos isso no verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. O próprio rei, que havia feito o decreto e que havia ordenado a morte de Daniel, ele cria que Deus iria salvar Daniel. Ele tinha convicção de que Deus iria salvar Daniel. Porém, ele não poderia voltar atrás. Mas o texto segue dizendo que ele voltou para a sua casa, no palácio, e jejuou a noite toda por Daniel. E não permitiu que fosse cantado diante dele músicas e que nem fosse feito nenhum tipo de teatro para alegrar o espírito do rei. Ele preferiu passar a noite em oração a um Deus que ele desconhecia, mas que de certa forma agora confiava através do testemunho de Daniel. E Daniel realmente foi vitorioso. Vejamos aqui o verso 21. Dário, então, no outro dia bem cedinho, se dirigiu até o local, a cova dos leões, a qual Daniel tinha sido depositado na noite anterior. E no verso 21 nós vemos aqui: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O rei havia o lançado na cova dos leões, e mesmo assim ele se demonstrou cortesia para com o rei. O rei chegou lá e chamou ele: Daniel, servo de Deus Altíssimo. Daniel disse: eis-me aqui. E ele ainda responde. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. Rendeu louvores ao rei ainda. A atitude de Daniel é uma reprovação, muitas vezes, para as nossas atitudes. Porque eu tenho certeza, se fosse eu no lugar dele ali, iria falar muita coisa desagradável para o rei. Por que você está querendo saber, rei, se eu estou bem, se foi você que me jogou aqui? Mas Daniel, ele se mostrou aqui um homem equilibrado. Não somente ele, mas os seus outros amigos também, diante da fornalha de fogo. Ele se mostrou um homem centrado e de objetivo. Ele não iria permitir que o grande milagre que Deus tivera operado naquela noite fosse jogado fora pela manhã com sua atitude incoerente. Porque muitas das vezes nós conseguimos, com uma palavra, transformar em maldição aquilo que Deus tem transformado em bênçãos na nossa vida. Muitas das vezes, com uma atitude, nós conseguimos jogar por terra aquilo que Deus tem feito por nós. E Daniel era equilibrado, então ele sabia que iria depender muito do que ele fosse falar para o rei, o sucesso da operação que Deus fez aquela noite. E é interessante lembrar que a própria palavra de Deus nos diz assim que Ele espera que nós cheguemos ao extremo para Ele manifestar o seu poder. Porque assim a sua glória é maior revelada. Principalmente diante daquelas pessoas que não o conhecem. E foi notório aos olhos de toda a Babilônia esse acontecimento aqui. Todos ficaram sabendo. E Filhos e Filhas de Deus, na página 322, nos diz: Daniel e seus 3 companheiros eram bem equilibrados, porque haviam se entregue ao domínio do Espírito Santo de Deus.
Por isso é que eles eram homens equilibrados. E uma coisa nós devemos sempre ter em mente, e a história de Daniel nos ilustra bem isso. Por mais que o mundo esteja a desabar sobre nossas cabeças, se nós nos mantermos fiel a Deus, Ele será fiel a nós. Por mais que as dificuldades venham, por mais que provações venham, se nós mantemos os olhos fixos em Cristo, Ele será fiel a nós. Não importa qual a nossa condição, não importa em que situação estejamos, não importa como esteja a nossa fé, mas o que importa é que nós devemos estar desejando e buscando mudança. Mesmo se estivermos no fundo do poço, mas se reconhecermos a nossa condição de pecador, Cristo vai descer até o fundo do poço e nos buscar. Eu me lembro que algo aconteceu na minha vida em uma noite, dia 3 de dezembro de 2007, e eu nunca esqueci. Até dia 3 de dezembro de 2007 eu vivia em aberta rebelião contra Deus. Bebida, cigarro, práticas mundanas. Eu era um instrumento poderoso na mão de Satanás. E nessa noite, eu me senti no fundo do poço. E não somente no fundo do poço, mas com um poço com uma tampa enorme em cima de mim. Aquela noite aconteceu algo que não vou nem relatar na minha vida. Mas foi o dia que eu mais me senti longe de Deus. E foi nesse dia que Deus operou um milagre na minha vida. Aquele dia eu estava em um bar e até bem tarde, depois eu tinha tomado bebida, montei na moto, saí, fiquei parado no canto lá. E aquele dia, mesmo em meio à minha embriaguez, eu senti que algo de diferente estava acontecendo ao meu redor. E hoje eu sei que era um conflito que estava sendo armado, porque aquele era um momento decisivo na minha vida. E aquele dia, eu senti um toque no meu ombro, o qual eu sempre falo que eu senti pela fé. E quando eu achei que não havia mais jeito para mim, eu falei: Deus não me quer mais como seu filho. Eu fui longe demais. Eu sou uma vergonha por causa de Deus. E aquele dia, pela fé, eu senti uma mão tocar o meu ombro. E eu pude contemplar com os olhos da fé Cristo do meu lado e disse: você andou muito, mas contigo eu estive. Mas se você tivesse ido muito mais, tivesse caminhado 1 quilômetro, eu iria. 2 quilômetros, eu iria. Se você tivesse caminhado 3 quilômetros, eu iria com você. E aquele dia eu me senti realmente nas mãos de Cristo. Eu levantei e falei: de hoje em diante, eu vou ser um novo homem. E desde aquele dia em diante, eu nunca mais botei bebida na boca, eu nunca mais botei cigarro na boca, eu nunca mais me rebelei abertamente contra Deus, e luto para não rebelar nem as ocultas também, e nem acariciar nenhum tipo de pecado. Desde aquele dia eu aceitei os estudos que um irmão já vinha há algum tempo querendo me dar, e desde aquele dia eu comecei a aceitar toda a luz que a mim era apresentada. E eu posso sentir realmente na pele hoje que aquele foi um momento decisivo na minha vida. Porque se eu não tivesse dado ouvido à voz do Espírito Santo naquele momento, eu tenho certeza que a porta da graça teria se fechado para mim. E hoje, se eu estivesse vivo, eu seria um poderoso instrumento na mão de Satanás. Mas eu louvo e agradeço a Deus, porque hoje eu não glorifico mais a Satanás, mas eu tento glorificar a Deus na minha própria vida. E que nós venhamos então a ter convicção de uma coisa: que por maiores que sejam os seus problemas, por maiores que sejam as suas dificuldades, por mais alto que seja o muro diante de você
vocês devem ter sempre em mente que o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, é capaz de abrir qualquer barreira que estiver diante de nós. O meu apelo nessa noite para cada um aqui é que, assim como Daniel propôs no seu coração de ser fiel, que nós também venhamos a propor em nossos corações ser fiel a Deus, porque tudo mais Ele fará. E se esse é o seu desejo, eu convido que se coloque de joelhos nesse momento para termos uma palavra de oração. Aqueles que puderem. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, nos mais altos céus da vida. Agradecemos ao Senhor por mais essa noite que o Senhor nos concedeu, por mais essa oportunidade de louvar e agradecer o seu santo nome. Nesse momento, Pai, gostaríamos de fazer um propósito a Ti, que o Senhor possa tomar os nossos corações, a nossa mente, e que possa nos levar cativo de Cristo, ó Pai. E que nós possamos a cada dia progredir na caminhada cristã rumo às nações celestiais. Amém. Esteja conosco, nos despeça na sua santa paz. É o que rogamos no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.